Shalom pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, a mais uma live. Vamos esperar o pessoal entrar antes de dar início. Baruch Hashem. Hoje é domingo, né? Logo nós estaremos entrando em um dos dias mais importantes do ano judaico, que é Rosh Hashanah, que vai começar amanhã no fim da tarde, né? Então, eu creio que é muito importante trazer assuntos a respeito de cura da alma, perdão, antes desse tempo se iniciar. Na verdade, esse é um assunto interessante para qualquer dia, na verdade. Vamos ver. Shalom, Emily. Seja bem-vinda. Sandra. Úrsula, seja bem-vinda. David, shalom. Shalom, Vrahá. Sejam bem-vindos, Baruch Hashem. Quem quiser compartilhar com os amigos, compartilhar no grupo de estudos, quem é do grupo quiser compartilhar, eu agradeço. Que esse celular aqui que eu estou fazendo, ele não tem WhatsApp, né? Por incrível que pareça. Travou. Tá chovendo um pouquinho aqui, né? Talvez dê umas travadas, eu peço perdão. Mas caso travar, é só falar que eu repito, tá? Caso travar demais, eu repito o que eu vou falar, certo? Vamos esperar então o pessoal entrar, ok? Aí a gente começa a fazer o estudo. Vamos botar uma meta aí, pelo menos, no mínimo, né? Tem que ter umas 30 pessoas fixas aí para começar o estudo. Quem quiser fazer perguntas enquanto isso, pode fazer, né, perguntas sobre cura da alma, perguntas até no meio religioso judaico, quem tiver interesse, né? Eu não sou rabino, né, mas o que eu puder ajudar eu vou ajudar, né? Então fiquem à vontade aí, claro, dentro dos seus limites. Shalom, Renato, seja bem-vindo. Vamos ver. Dito, Shalom Vrahá. Clécio, Josefo, Shalom Vrahá. José Mascarenhas, Tiago Moura, Shalom Vrahá, seja bem-vindo. Baruch Hashem. Quem já está aí na live, eu peço que vá dando like aqui do lado, né? Vai clicando na tela, que daí o que o TikTok entende? Que a live ela é interessante, que a live ela é relevante e ela vai mandar essa live para outras pessoas, né? A plataforma vai mandar para outras pessoas. Marta, Sônia, seja bem-vinda. Rita, seja bem-vinda. Cido, Baruch Hashem. Misael, Catalina, sejam todos bem-vindos, Baruch Hashem. Vamos aguardar. Enquanto a gente aguarda, vou ler um pouquinho, quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Éder, seja bem-vindo. Fátima. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer bater pelo menos 30 pessoas aí assistindo, né? 30 pessoas no mínimo. Peço que ajudem dando like aí do lado da tela. Eu agradeço. Hoje o assunto vai ser muito interessante, a gente vai falar sobre estresse, o poder do perdão, né, para a liberação do estresse, como identificar se você está quase desenvolvendo ou se você tem a possibilidade de desenvolver doenças graves e sérias pelos olhos, né, do judaísmo e da epigenética, tá bom? E como fazer essa liberação através do perdão, né? E vamos falar sobre um princípio bem interessante aqui a respeito da autocura, né?
a maior parte das pessoas muitas vezes não se cura, né, das suas doenças, seja emocionais ou até mesmo físicas, porque não querem realmente ser curadas. Isso pode parecer um pouco fora, né, da linha do que as pessoas pensam geralmente, mas é a grande realidade da medicina, né? Essa medicina aqui, ou essa terapia, ou o tipo de pensamento que eu quero passar para vocês, ele é abrangente, no sentido do que a gente não vai focar apenas na psicologia, a gente vai focar também no âmbito biológico do ser humano, ok? Que é o que os médicos antigamente faziam, né? Eles tinham um tipo de medicina que a gente pode chamar hoje de integralista, né? Que ela envolve vários fatores da vida do ser humano, né? Antigamente, se alguém tinha um problema temperamental muito sério, se fazia sangria, se fazia várias coisas. São práticas que se perderam ao longo dos anos, principalmente nesse último século, por conta, né, da Revolução Industrial, por conta também da indústria farmacêutica. Muita coisa aí foi bloqueada na questão de saúde. E outras coisas avançaram, né? Baruch Hashem. Mas a grande realidade é que o ser humano, ele é um sistema. Se tem uma parte do sistema que não está bom, todo o sistema pifa, né? Ele começa a dar problemas, começa a pifar, começa a dar tudo errado. Ok? Vamos ver. Mateus, esses dias tem sido mais difícil segurar o Yetzer Hara. Faz sentido? O Yetzer Hara, para quem não sabe, tá? É a inclinação negativa. A inclinação do mal, de a gente fazer o mal, de a gente ceder os nossos desejos. Então, sim, faz sentido porque a gente está quase chegando em Rosh Hashanah, a vontade de brigar, a vontade de fazer o mal fica mais forte. Só um momento. Vai. Não sei. Só um momento. Pede para o Gustavo ir no mercado ali pegar. Então, o Yetzer Hara, ele fica mais forte porque a gente está chegando perto de uma data muito importante, né, que é o Rosh Hashanah. Então, ele tenta nos sabotar dentro do que ele consegue. Ele tenta criar situações para nos irritar, para nos deixar, né, fora de nós, para ficar, né, mais estressados, que é o tema dessa live, que é a respeito de estresse, como controlar o estresse, os benefícios tanto físicos como espirituais de controlar o estresse e como tirar o estresse acumulado, porque a maior parte de nós temos estresse acumulado. Por isso a gente pega às vezes pessoas, né, que elas acabam tendo reações totalmente fora do normal com coisas tão pequenas, né? Por exemplo, vamos botar exemplos do cotidiano. Uma toalha pendurada no lugar errado, né? Vamos colocar assim, esse aqui é mais pro das mulheres. Daí vai ter mulher que vai olhar, poxa, vai pegar a toalha e vai pendurar no lugar certo. Vai ter outra que ela vai chamar a atenção do marido. Tem outra que ela vai querer, ela vai criar a terceira guerra mundial por causa da toalha que não está pendurada no lugar errado. Por quê? Por que uma tem uma reação diferente da outra? Porque uma ela consegue ser mais complacente, mais equilibrada, e a outra mais desequilibrada. Por que isso? Por conta que no terceiro exemplo, ali com certeza tem um acúmulo de estresse. A pessoa em si, ela tem estresse acumulado, né? Seja de experiências da infância, até mesmo experiências do período de gestação, ou até mesmo experiências atuais da vida, né? Não sei se mudou, foi demitido, saiu do emprego, está vendendo menos, tem uma empresa que está vendendo menos. Isso tudo pode colaborar, né, com o acúmulo e o assentamento de níveis de estresse. E isso é perigoso porque pode trazer, né, enfermidades reais físicas, né? Enfim, nesse período a gente tem que cuidar bastante com o estresse, bastante com o Yetzer Hara, para não ceder, né, a vontade de brigar, a vontade de ir lá e falar o que tu quiser para os outros.
Tem que cuidar muito, muito com isso. Porque o dia que a gente vai entrar, a gente vai ser, né, de acordo com a ótica judaica, toda a humanidade ela é julgada em Rosh Hashanah. Né? Todo mundo é julgado. E a gente é julgado de que forma? Da maneira que a gente julga os outros. Da forma que você julga o teu próximo, você vai ser julgado pelo Shamayim, pelos céus. Né? Então, Rosh Hashanah é um dia de julgamento, um dia onde a gente tem que cuidar muito com nossas ações, e antes mesmo de Rosh Hashanah tem que procurar, né, equilibrar a vida, fazer um Reshpol HaNefesh, que é uma análise da própria alma, para ver o que está certo, o que está errado, quais são os acúmulos que você tem e o que precisa ser tratado, ok? Vamos ver. Desculpa que eu vou ter que... Comentários, pessoal, que não tem a ver, tá, com o assunto, eu vou ter que tirar, tá bom? Vamos ver. Aqui não deu certo ainda. Eu tentei tirar o comentário, não deu certo. Agora foi. Pronto. Deixa eu ver, acho que eu subi demais aqui. Shalom. Quero ler o Zohar. O que pode dizer dele? Olha, o Zohar ele é uma obra bem complexa mesmo, não é uma obra fácil de se entender. O ideal é você ter um rabino, né, para poder tirar dúvidas, se você for ler. Só que eu já vou avisar que todas as traduções que a gente tem assim são bem complicadas, né? Então é melhor você ter um rabino ali que ele estude o Zohar, que já tem estudado diretamente da fonte linguística dele, né, para poder te explicar os conceitos ali. Você pode até se arriscar e estudar por si, mas muita coisa você não vai compreender, ou pior ainda do que não compreender, distorcer, que é o que acontece com muitas pessoas hoje. Elas distorcem, elas pegam os livros de Kabbalah, pegam Zohar, Sefer Yetzirah, né, Bahir, vários livros, e elas só vão lendo, estudando e não vai ver a fundo aquele livro com um rabino, com alguém que realmente entende do assunto, e acaba inventando conceitos que não tem a ver com o que está dito ali. E pela ótica judaica, isso é muito sério. A gente leva o conhecimento muito a sério, né? Então, você distorcer um conhecimento, você falar errado o conhecimento, isso não é nada bom. Para a pessoa em si não é nada bom. Vamos ver. Obrigado, tá difícil. Pois é, esses dias dá uma apertada a mais, né? Vamos ver. O conhece quem faz correção do nome. Essa questão de correção do nome eu não indico para a maior parte das pessoas agora. Por quê? Tá? O que mais vai mudar a tua vida não é a correção do nome, no sentido de você, em vez de se chamar Pedrinho, você se chamar João. O que mais muda a vida de uma pessoa são as suas atitudes, são os seus hábitos. Então, por exemplo, vamos dizer que você é uma pessoa explosiva hoje em dia, Haz e Shalom. Vamos dizer que você é uma pessoa explosiva. Se você continuar sendo uma pessoa explosiva e você mudar o seu nome, não vai mudar quase nada na tua vida, entendeu? As mudanças serão assim bem imperceptíveis, certo? Agora, se você mudar as suas atitudes, né, ser uma pessoa mais paciente, uma pessoa menos respondona, uma pessoa mais calma, alguém com o coração aberto a perdoar, né, alguém com o coração aberto a ajudar, ser alguém que não tem as mesmas atitudes negativas de antes, aí sim o teu destino vai mudar bastante, teu dia a dia vai mudar bastante, né? E aí depois lá no futuro, quando tu olhar assim e tu ver, poxa, aquele antigo eu não é mais eu, esse antigo eu não é mais, né? A pessoa que está aqui hoje não é a mesma pessoa de 3, 4 meses atrás. Hoje é uma pessoa paciente, hoje é uma pessoa com um intelecto mais desenvolvido, com uma consciência acima do normal, né? Então, a partir do momento que você nota isso aí sim, aí você pode, né, ou talvez não, fazer a mudança de nome.
Só que essa mudança não é simples de se fazer, não é uma coisa assim que dá na telha, tu vai lá e faz, né? Tu precisa ter mudança de hábitos, mudanças de atitude, porque a mudança de nome, ela representa um novo eu, uma nova versão de você. Então, tem que se acompanhar. Talmud, né, Tratado de Rosh Hashanah, fala isso. Ele diz que há certas coisas que podem mudar o masal, ou seja, a vida da pessoa. Uma delas é a mudança de nome, né? Só que todo mundo ignora os outros, né? Eu acho engraçado que as pessoas elas sempre vão no o mais extremo. Não. Primeiros passos. Tem que ir pelos primeiros passos, né? Qual que é os primeiros passos? É tchuvá, é oração. Tu se conectar com o teu Criador, com a fonte da tua alma. Esses são os primeiros passos para tu melhorar. Não é tu ir lá e mudar a tua escritura, a tua assinatura, que nem muitos falam, mude a sua assinatura, a sua vida vai mudar. Isso aí não tem nada a ver, pessoal. Pode mudar, não estou falando que não vai mudar nada, vai mudar alguma coisa, mas se não for acompanhado de tchuvá, se não for acompanhado de conexão com o Criador e com a tua alma, você se conectar com a tua própria alma, ter uma sinergia na sua própria alma, isso aí não vai dar certo. A gente tem que ter o quê? Equilíbrio na alma. Se tu não tem equilíbrio na alma, você não vai ter equilíbrio na vida. A tua vida financeira vai ser um caos, a tua saúde física vai ser um caos. A tua casa, Haz Shalom, ela vai ser um caos. O teu casamento vai ser rodeado de intrigas, brigas. O equilíbrio ele tem que ser de dentro para fora, né? E eu diria que o nome ele é uma coisa mais exterior, para nomear aquilo que é interno, tá bom? Então, não pense que só mudando o nome de vocês vão alcançar grandes milagres. O grande milagre é mudança de pensamento, elevação de consciência e, né, cura interna, tá bom? Boa tarde, você ainda está fazendo mapa? É uma parte da terapia, tá? Quem tiver interesse é só me chamar. Deixa eu ver. Tá, essa parte do nome eu já respondi. Shalom, Liao. Vamos ver, cadê? Onde é que eu parei aqui? Um momento, pessoal, paciência. Não sou rabino, tá, Tabata? Não sou rabino, tá bom? Eu cheguei a falar antes, mas eu não sou rabino, tá? Na verdade, eu trabalho com terapia. Eu tô aqui para trazer conhecimentos de terapia alinhado com o conhecimento judaico, tá bom? Mas eu não sou rabino, tá? O principal intuito da live é trazer conhecimento terapêutico, tá? Vamos ver? Oi, tudo bem, judeu pode ir na balada, tem restrição? Não é indicado, tá? Não é indicado. O judeu tem que estar no lugar que tem kedushá. Em balada não tem santidade, não tem kedushá. Kedushá é santidade, tá? Então balada não é um lugar assim de santidade. E agora foi uma coisa entre judeus, né? Judeus se reunirem com judeus para conversar sobre Torá, né? Talvez tomar algumas coisas aqui e ali, aí é permitido. Para quem não sabe, bebida alcoólica no judaísmo não é proibido, né? Até o ponto que seja moderação, com moderação. Passou da moderação, tá errado já, tá? Tzedaká, tchuvá, exatamente, tzedaká, né? Tefilá, tchuvá, isso aí. Tzedaká, quem não sabe, ajuda, né? É a gente ajudar o próximo. Isso que vai trazer mudança interna, se tornar a pessoa melhor, né? É isso que Avraham ele era o mestre, né? O mestre da bondade, ele ajudava muitas pessoas. Ele sempre deixava a tenda dele aberta, né, para pessoas que estavam viajando, né, longos trajetos, descansarem, pararem, né, na tenda dele, comer, descansar. E ele já aproveitava e falava, né, de Akadosh Baruch Hu para essas pessoas. Ele falava de Hashem para essas pessoas. Hashem é o Criador. Aí no finalzinho ele falava para essas pessoas fazer uma brachá, né, ao Criador e tudo mais. E dessa forma ele espalhava o monoteísmo no mundo.
Então tudo que a gente puder fazer para ajudar, atos de caridade, de bondade, numa forma assim de emular o Criador, isso traz mudança verdadeira na nossa alma e traz uma conexão verdadeira à fonte dela, né? Que é o nosso Criador. Deixa eu ver essa parte que eu já respondi. Exatamente. A casa de Abraão tinha 4 portas, né? 4 cantos. Muito boas explicações. Obrigado. Eu vi a pergunta ali, não sei onde é que ela foi parar, mas perguntaram se os judeus, eles odeiam, né, o Messias cristão. A gente não procura exercer ódio a ninguém, tá? A gente só tem a nossa fé, a gente procura respeitar a fé alheia. Tanto é que a gente não é proselitista, a gente não fica falando, venha para o judaísmo. Não, a gente vive a nossa religião, né? A gente procura viver a nossa religião. Todo judeu, né, em si procura viver a sua religião e respeitar as demais, tá bom? Mas respeitar não é concordar, ok? Uma coisa é diferente da outra, tá bom? Então, pessoal, no tempo onde é bom a gente abrir mão do estresse. O estresse, ele prejudica muita gente. O Nachman de Breslev, ele fala no Likutei Muharam, e também tem um livro que tem os ditos dele, que é o Likutei Yetzot. Ele diz que o estresse, né, o materialismo leva a pessoa à idolatria, à vodazara. E de acordo com a ciência, o estresse leva a pessoa a ser materialista. Então aí a gente já vê um grande problema. O que é a vodazara? A vodazara, para quem não sabe, é idolatria, né? Idolatria. É você botar mais importância em bens materiais, no teu ego, né? Em outras coisas que não é o Criador, que não é a fonte da tua alma, que é o próprio Criador, né? Então isso causa diversos desequilíbrios na nossa vida, na nossa alma. Por quê? Porque para nós nos mantermos vivos, a gente precisa estar conectado com a fonte da vida. E a fonte da vida é o próprio Criador, certo? E quando você não recebe o fluxo divino, a luz diretamente dele, a tua alma ela começa, digamos assim, a padecer, ela começa a sofrer diversos problemas, né? E esses problemas podem se manifestar como falta de paciência, irritabilidade, tristeza, né, repentina, desânimo e também doenças físicas, né, pode se manifestar dessa forma, esse corte dessa luz. E o que corta muito a luz, o que entope, digamos assim, os canais da nossa vida são os entulhos de estresse, de experiências negativas que nós tivemos, né, na nossa vida. Tem aparentemente 3 causas principais, tá, do estresse. E há 3 princípios básicos, né, para a gente entender um pouquinho mais sobre saúde. Primeiramente, o sistema imunológico, o sistema de recuperação de todo ser humano, são capazes de curar qualquer enfermidade. Repetindo, o nosso sistema imunológico e o sistema de recuperação do nosso corpo, que tem no nosso corpo, ele é capaz de curar qualquer enfermidade. Como assim? Tu está falando que o câncer, né, até doenças, né, como o Parkinson, elas podem ser curadas? Sim, é um pouquinho mais difícil, mas podem sim, através, né, da autocura. Esse é um princípio que eu quero passar muito, né, que eu vou passar muito aqui, né, nas redes, que é o princípio da autocura. Isso é totalmente possível pela medicina, né? Isso é totalmente possível. Muita gente já deve ter escutado sobre o efeito placebo, né? Tem muita cura que ela se vende dessa forma, né? Que a gente chama de efeito placebo, que na verdade tem uma atuação espiritual por trás do efeito placebo, né? Aquilo que tu pensa, tu atrai. Simples assim. O universo, ele funciona dessa forma. Foi a estrutura que a Kadosh Baruch Hu colocou no universo. Se você
é uma pessoa negativa, negatividade você vai atrair. Se é uma pessoa positiva, mesma coisa, você vai atrair positividade, né? Então, se você tem uma mentalidade de escassez, escassez você vai atrair para a sua vida. Mesma coisa ao contrário, abundância, você vai ter a abundância, tá? Então, o estresse e a tensão inibem tanto o sistema imunológico como esse sistema de autocura de recuperação. Então, olha só já o grande problema do estresse aqui. Ele bloqueia o nosso sistema imunológico, ele fica fraco, né? E também a nossa capacidade de se recuperar, ok? Ela é inibida por conta do estresse acumulado. Outro ponto é limpar o coração de qualquer estresse e se liberar das tensões podem reativar o nosso sistema imunológico e nossa capacidade de recuperação, seja recuperação emocional, né, ou física, tá bom? Ou até mesmo espiritual, para quem, né, gosta mais dessa elevação mais a fundo, que é o próprio espiritual. Então aqui a gente vê vários problemas em relação ao estresse. O estresse ele vai bloquear a nossa imunidade, né? Vai nos deixar abertos a doenças exteriores e a doenças internas, como doenças emocionais, depressão, bipolaridade, ansiedade, etc. A gente tem 3 causas aparentes, né, para as enfermidades. Primeiramente, as causas externas: vento, frio, calor, né, o clima muito seco, né? A gente sabe também que o inverno traz problemas como gripe, etc., né? A gente tem causas internas, né? O segundo ponto seriam causas internas, como ira, tristeza, preocupações, depressão, dor, medo, né? Não resolvidos. Essas emoções, essas que eu citei aqui para vocês, são determinantes, né, na questão das enfermidades. Se você tem ira, tristeza, né, preocupação, depressão, dor, medo acumulado, a chance de você desenvolver alguma doença, ela aumenta. E também o outro ponto são circunstâncias repetitivas, acidentes, né, a pessoa cair, não sei, Hazi Shalom, cair de um lugar alto, entendeu? Ser demitida do trabalho, né? Essas coisas podem causar um estresse muito grande, tá bom? E claro que dentro dessas situações a gente vai ter também o segundo ponto, que são as questões emocionais, certo? Tem um doutor, que o nome dele é Hammer, né? Que ele descobriu uma questão bem interessante dentro da medicina alemã, né? Do qual derivou o método de Recall Healing, né? Do Dr. Sabah, que era um aluno dele, né? E do Dr. Zilber, né? E é central, né, nesses métodos, que toda enfermidade é uma expressão do estado mental, emocional e psíquico. Então esse Dr. Hammer, né, ele, junto com os alunos dele, chegou à conclusão que toda doença ela tem um foco emocional, mental e psicológico. E tem uma frase, né, do Dr. Bernie Siegel, que diz assim: não há enfermidades incuráveis, mas sim, né, pessoas incuráveis. Vocês concordam com essa afirmação? Não há enfermidades incuráveis, sim pessoas incuráveis. O que quer dizer essa frase, basicamente? Que a decisão de ser curado ou não está na mão da pessoa, está na mão do paciente. Então, se alguém não quer ser curado, essa pessoa não será curada. Agora, uma pergunta que muita gente pode estar se fazendo nesse exato momento: será que existe pessoas que não querem ser curadas da sua doença? Porque, por exemplo, por que uma pessoa com diabetes, por exemplo, ela não gostaria de ser curada? Também não estou falando que todo mundo que não é curado é porque ele não quer. Hazi Shalom, né? Eu não vou generalizar, eu sou contra ficar generalizando, mas há casos isolados, né, onde a pessoa não é curada porque aquela doença traz aquilo que ela quer, traz o suporte emocional que ela deseja. Como assim o suporte emocional que ela deseja? Então,
tem muita gente, né, que desenvolve doenças por conta de querer uma atenção emocional para, digamos assim, concluir um débito que ela acredita que os outros têm com ela, certo? Não sei, o indivíduo ele acha que o pai e a mãe eles tinham que ter dado mais atenção para ele durante a vida, então ele não se cura disso. Inconscientemente, dentro do subconsciente, o sistema imunológico dele vai ser sabotado, né? A questão da recuperação que eu falei antes também vai ficar menor. Isso vai ser automático, né? Por conta de conseguir mais atenção, porque na infância, eu não sei, ele percebeu que ele só conseguia atenção chamando a atenção através de doenças, de dores e etc. Mas quando ele estava bem, ele não tinha todo o suporte emocional que ele desejava ou que ele carecia, né? Então pode-se vir aí estar instalado, né, um sistema de autossabotagem imunológica. Isso é totalmente real, tá? É muito real. Então cada ser vivo desenvolve capas em diferentes momentos, né? Mas em todos a formação dessas capas germinantes ocorre com uma segunda etapa de desenvolvimento embrionário, né? No processo de crescimento celular, a perda celular em relação às capas germinantes pode manifestar em distintas fases um conflito e sanação, ou seja, cura. Eu estou traduzindo aqui um texto em espanhol, então se eu usar algumas palavras diferentes, vocês já sabem o porquê. Então, o que indica que um tumor pode ser um sinal de uma fase de curação, de cura, né? Aqui também tem o conceito do quê? Que às vezes a doença ela é a cura. Muitas vezes a doença é a cura. Até tem um livro aqui que eu tenho aqui do meu lado, que é esse aqui, A Doença como Caminho. Aqui nesse livro ele traz, né, um ponto bem interessante, que a doença física, quando ela se manifesta, na verdade, ela é a solução para a vida daquela pessoa, para a alma daquela pessoa. Ela não é o problema. O grande problema é você ver que a doença, né, a doença física, ela em si é o maior problema de todos. Mas, na verdade, por trás daquela doença há um problema psicológico, mental, emocional gigantesco. 30 vezes maior e 30 vezes pior do que a doença física manifestada na pessoa, né? E para conseguir, né, resolver isso, tem que identificar qual que é o problema por trás da emoção, por trás da doença, perdão, que nem eu citei na última live que eu fiz, tá? Uma das coisas que mais ajuda, digamos assim, a liberar, né, a gente de doenças é uma coisa chamada perdão, que esse vai ser um dos focos que a gente vai ter hoje, né? Há várias outras maneiras de se curar, mas o perdão, ele é muito poderoso, né? E o perdão, ele tem 4 fases em específico que pode ser analisado, que pode ser aplicado na nossa vida, para haver, digamos assim, uma limpeza, né, ou uma resolução dentro daquela doença que a pessoa em si pode estar experimentando ali, né? Então, o primeiro ponto seria reordenar prioridades, né? Colocar o teu bem-estar acima de quem te prejudicou, né? Ou seja, a primeira fase é o que? Você entender que a partir do momento que você não perdoa, quem está sendo danificado, quem está sendo prejudicado, não é a pessoa que você não perdoou. É você mesmo. Você está, né, acumulando excessos de estresse, está deixando a tua imunidade baixa, a tua capacidade de recuperação está lá embaixo porque você não perdoa, e no fim você começa a ver resultados negativos na tua vida conjugal, na tua casa, nas tuas finanças e etc. Por quê? Porque você não consegue liberar perdão, porque você não consegue entender que isso está mais se danificando, né, do que danificando a pessoa que te prejudicou. Então o primeiro ponto é você reconhecer isso, reordenar prioridades, colocar, né, o teu bem-estar acima do bem-estar de quem te prejudicou. Então tu vai olhar, essa pessoa me prejudicou, mas não perdoar e ficar com ódio é pior. Isso vai
me deixar mais propenso à doença, vai estancar minhas finanças. Então, por amor a mim, eu vou me esforçar para perdoar esta pessoa, né? Segundo ponto, mudança de perspectiva, reconhecer que esse ponto, né, da sua vida, essa situação, né, que ocorreu com você, seja há pouco tempo ou há muito tempo, ela não tem importância. Como assim, Matheus? Está querendo diminuir as minhas dores, né? Está falando para diminuir as minhas dores, não sei o quê. Não é esse ponto. Todo acontecimento que vem em nossa vida, ele vem para nos ensinar algo, né? Então, de toda experiência negativa, tem algo positivo guardado ali, escondido, né? Uma mensagem divina para nós, para melhorar e elevar a nossa alma. Então, de toda experiência negativa, você tem que só pegar essa parte boa, e o negativo você se desfaz. E o perdão ajuda você a se desfazer disso, né? Terceiro passo, identificar aspectos positivos, né? Então, esse aqui envolve isso que eu acabei de falar. Primeiro você reconhece que o negativo não tem importância e depois você reconhece os aspectos positivos, né? Fazendo uma reflexão sobre as lições que você aprendeu com tal situação, com tal problema. Por exemplo, uma pessoa que está tendo problemas por conta do alto nível de açúcar no sangue, o que ela vai aprender? A controlar a questão da alimentação. Ela vai controlar a sua alimentação, ela vai ter uma vida mais saudável, né? Por conta daquele problema que se desenvolveu, né, em relação ao descuido dela. Alguém, não sei, que discutiu no trabalho e foi demitido. Qual que vai ser, né? Às vezes isso acontecer com alguém, mas pode acontecer. Qual que vai ser o pensamento que o indivíduo vai ter? Poxa, descartar o negativo, né? Fui demitido. Então, ok, estou sem emprego, mas vamos tentar ignorar essa parte. Agora, qual o ponto positivo? Com isso, eu aprendo que eu tenho que ser mais paciente. Com isso, eu aprendo, né, que eu não devo falar aquilo que eu quero, senão eu posso ser demitido, senão eu não tenho inclusão social. Hoje é obrigatório o ser humano, né, ser humano, ele saber lidar com o próximo. A gente tem que ter essa habilidade, senão a vida não vai para frente. Todos os negócios, empreendedorismo, ou até se a pessoa trabalha dentro de uma empresa, ela tem que saber lidar com pessoas. Se você não sabe lidar com pessoas, se você não estuda na questão desse desenvolvimento, você já está para trás em relação a muita gente, né? É essencial a gente saber lidar com pessoas para que a vida ela seja leve. Então, depois, o último ponto seria reconhecer a nossa essência, né? Entender que a situação revelou uma parte do teu ser que tu necessita adaptar, que é isso que eu estou falando. Era estressado, perdeu o emprego porque se estressou. Então, você vai fazer o quê? Vai procurar tirar o excesso de estresse, vai procurar se tratar, entendeu? E não tem nada de errado nisso. Tem gente que tem vergonha, eu já falei na última live que eu fiz, tem pessoas que têm vergonha de fazer tratamento psicológico, de fazer terapia, de fazer sessões para se sentir aliviado. Não tem problema nisso. O problema é você querer carregar tudo nos ombros, achar que tu é um super-homem, né, ou a super-mulher, e querer resolver tudo na força do braço. Vai dar tudo errado na tua vida. Nós somos seres limitados, nós temos limitações. E reconhecer as nossas limitações é um dos passos da cura também, né? Vamos ver? Então, o perdão aqui também, né, pessoal, não se aplica só aos outros, tá? Só às situações externas. Há situações também que a gente tem que se perdoar, né? Incluindo o que? Nossos erros, né? Nossos estancamentos, nossos fracassos. Tem pessoas que não suportam fracassar nem 1 milímetro, né? E a gente tem que aprender a ser compassivo conosco, com nós, né? Não é esse mandamento que tem na Torá que é do chá, no livro de Vaikra, que é Levíticos, amai o teu próximo como a ti mesmo, né? Então primeiro você tem que ser compassivo contigo, mas que essa compaixão, essa autocompaixão, esse amor, esse cuidado, esse carinho, esse zelo que você tem com você, ele seja depois exteriorizado, né, às pessoas que têm convívio com você. Não pode ficar só ali também, né, que a gente sabe que isso também não é benéfico,
né? Agora, 4 etapas terapêuticas do perdão, né? Mais alguns passos, né? Primeiro passo, reconhecimento. Aceitar que perdoou a si mesmo, né, é uma opção que pode melhorar a sua autoestima, né? Tem pessoas, por exemplo, que tomam golpes de sócios do trabalho ou de colegas de trabalho. Aí o que acontece? Vai ter o ódio pela pessoa, né, que errou, ali óbvio, contigo, só que também vai ter um sentimento que muita gente não se percebe às vezes, que é aquele sentimento de, poxa, como é que eu me permiti ser enganado? Como é que eu me permiti fazer isso? Aí, Haz e Shalom, tem pessoas que elas começam a um extremo de começar a se amaldiçoar, de falar, porque eu sou isso, eu sou aquilo, né? As pessoas falam que são burras, que são incompetentes, que são muito toscas e que não conseguem prestar atenção na vida, e isso não é bom. Isso tu só está atraindo um outro abismo negativo para a tua vida, não é nada positivo. Então tu tem que aceitar, né? E que perdoa a si mesmo, né? Isso é uma opção para melhorar a autoestima. Responsabilidade, assumir a responsabilidade por eventos que que tem nos levado à necessidade de perdão, ok? Então tem que assumir a responsabilidade de perdoar, lembrando, para quê? Por amor a si primeiramente, né? Por amor a si primeiramente, e depois você vai vendo o entorno, né? O benefício que isso pode trazer para a humanidade, para as pessoas em geral do seu entorno. Terceiro ponto, expressão. Dialogar sobre os sentimentos que surgem de culpa, promovendo, então, né, digamos assim, uma volta, né, a um relacionamento, a um possível relacionamento, né? Mas o foco tem que ser o quê? O diálogo, você dialogar, por isso a importância da terapia, de você pegar um terapeuta, você abrir teu coração, você falar, ou você fazer técnicas, né, de escrever cartas de perdão, você fazer técnicas de imaginar alguém na tua frente ali e conversar, talvez até com a pessoa que te feriu, de você falar com Hashem, falar com o Criador também, ir num jardim bonito ali, um lugar calmo, um lugar cheiroso, né? Agora quase primavera, tem as plantinhas ali, né? Tem aquele cheirinho lá de pólen, né? Então isso é muito bom para a autocura. Recriação, construir um modelo renovado que inclua, né, o nosso passado e ofereça direção para o futuro, né? Construir um modelo renovado que inclua o nosso passado e ofereça uma direção para o futuro. Ou seja, você entender melhor a situação, perdoar ela, né, pegar aquela experiência para que você não caia mais no mesmo erro, né, e futuramente você venha a ser uma pessoa mais protegida emocionalmente, financeiramente, em todos os sentidos, né? Deixa eu ver. Tá. Agora eu vou trazer um ponto bem interessante, que é as medidas de estresse, tá bom? Que nem eu falei no início dessa live, é uma forma de a gente medir a quantidade de estresse que nós temos na nossa vida. Eu citei isso um pouquinho na última live, aqui vamos falar mais a fundo. O que acontece? Como eu já falei, quando a gente tem excesso de estresse, nosso sistema imunológico ele acaba sendo prejudicado, consequentemente nosso potencial de recuperação também é prejudicado, né? E assim a nossa vida entra num desequilíbrio. Só que daí tem outro ponto. Chegando a um certo nível de estresse, você pode desenvolver doenças muito graves, muito sérias. E aqui, né, eu vou citar algumas ocorrências que tem na vida, né, e as suas medidas de estresse, para você saber, digamos assim, se você está próximo de ter alguma coisa ruim, Haz e Shalom. Se estiver próximo, é bom que você faça uma terapia urgentemente, né, ou alguma coisa para descarregar isso daí, certo? Para não ocorrer nada de mal com você, tá? Eu vou só tomar uma água aqui, tá bom? Enquanto isso eu só vou ler um pouquinho os comentários enquanto eu tomo uma água. Vamos ver. Quando você bloqueia a luz de chegar alguém, isso bloqueia a sua própria luz. Verdade.
Deixa eu ver. Ok, vamos continuar para não perder o fio da meada, como dizem, né? Então vamos lá. Vou trazer aqui a respeito desse assunto da medição do estresse, tá? Então, em 1967, os psiquiatras, Thomas Holmes, Richard Ray, eles desenvolveram uma escala para medir o estresse. Esses dois psiquiatras, né, em 1967. E sua relação com a saúde. Então, eles examinaram registros médicos de mais de 5.000 sujeitos, de 5.000 pacientes. Gente pra caramba, né? Convenhamos. Encontrando que aqueles que acumulavam 300 unidades, né, de estresse, conforme a medição que eles inventaram, tinham em torno de 80% de probabilidade de desenvolver problemas sérios no quesito médico, no quesito físico, né? Mas aqueles que tinham 150 unidades para baixo de estresse tinham 30% de probabilidade de desenvolver problemas médicos. Esse estudo, tá, pessoal, não foi feito assim de um mês para o outro. Foi um estudo que assim, demorou anos para eles fazerem esse estudo, para eles concluir esse estudo. Eles pegaram essas 5.000 pessoas, foram acompanhando elas, né, e eles foram vendo como é que foi se desenvolvendo a vida e tudo mais, e eles chegaram a essa conclusão, vendo que, né, a doença se manifestando na vida das pessoas que tinham mais estresse, tá? Foi esse o ponto, só que vocês entendam bem. Não é uma coisa que foi subjetiva, que não teve comprovação ali, né, definitiva pela ótica da ciência. Então essa investigação, né, ela traz a conexão direta entre o estresse, conflitos e enfermidades. Então 300 pontos ou mais, 80% ou mais de chance de desenvolver uma doença. 150 a 300 pontos, 50% de probabilidade de ter uma doença séria. 150 pontos para baixo, 30% de chance, tá? Óbvio que quanto menos pontos uma pessoa tiver, menos chance, né? Pode ter 10%, 5% de chance, né, de desenvolver uma doença. Então, uma estatística interessante, perdão, me embolorei aqui para falar, que surgiu no estudo, ressalta que, inclusive, né, os eventos positivos se podem perceber como estressantes. Até eventos positivos, gente, podem ser estressantes. Vocês vão ver que eu vou trazer alguns eventos positivos que podem ser estressantes. Já vou citar, vou dar um spoiler para vocês. Mudança de casa, né? Gravidez, você, não sei, ingressar numa nova faculdade. Isso tudo causa estresse. Vocês sabiam disso? Então, até isso, pessoal, tem que assim... Quando a gente passar por certas situações que são positivas, a gente tem que pensar, isso aqui está causando estresse também, né? Eu não posso deixar esse estresse se acumular na minha contabilidade de estresse, vamos colocar assim, né? Então vamos lá. 10 eventos que ocuparam o primeiro lugar dessa lista de doenças, estresse, etc. Tá? Primeiro ponto, esse aqui é o que mais dói, esse aqui é o que mais estressa, esse aqui é o que mais rasga a alma do ser humano por dentro, assim, e é muito complicado de superar isso aqui. Ras e Shalom, isso aqui acontecer com alguém, eu sei que tem pessoas que estão me assistindo que isso já aconteceu provavelmente, né, com alguém que está aqui. Então, morte do cônjuge, né, ou do filho. Pessoal, esse aqui, gente... Essa situação aqui é a mais dolorida, essa aqui não tem papo, essa aqui não tem conversa, essa aqui é a que mais dói, tá? É a que mais dói. Pensa, a pessoa está lá anos, né, com seu cônjuge, está 20, 30 anos, Haz e Shalom, o cônjuge parte. Quantos homens a gente não tem aí, né, casais mais idosos que quando o cônjuge parte, dá 2 meses... Já foi, já vão também, porque não aguentam, é tanta dor, gente, é tanto estresse que isso causa, que a pessoa não aguenta e ela vai. A mesma coisa a questão de filho, perder, né, Haz e Shalom, perder um filho, né, os pais, né, que já perderam os filhos, já sabem como é que isso é muito difícil, é muito complicado, é uma dor gigantesca, imensa, parece que o mundo da pessoa desaba debaixo dos pés dela. Então aqui a gente tem 100 pontos de estresse, lembrando que precisa de 300 para desenvolver
uma doença séria. Então aqui a gente já tem 100 pontos, né, na questão da morte do cônjuge, Haz Shalom, ou do filho. Segunda situação mais estressante, divórcio, né? Quanta gente hoje em dia, infelizmente, estão se divorciando, estão abrindo mão do casamento por coisas tolas, por briguinhas tolas, por dificuldade de amadurecimento, de não querer amadurecer, né? De não querer torcer, dar o braço a torcer para o cônjuge. Quanta gente não está passando aí, ou já passou no caso, né, por esse tipo de situação. O divórcio, ele causa 73 pontos de estresse. Não é à toa também que nós temos pessoas, infelizmente, que acabam, né, tirando a própria vida. Infelizmente, por conta desse tipo de situação. Tamanha dor que a pessoa sente, né, nessa situação. Ficar vários anos com a mesma pessoa ali ao teu lado, a tua vida se moldou com aquela pessoa, a dor ela é gigantesca, né? E é um processo longo de cura que precisa se ter aqui. Não é só, terminou, vou namorar com outra pessoa, vou já ficar com outra pessoa para preencher o vazio. Não se engana, não é assim. Precisa ter uma cura, tirar o excesso de estresse para depois iniciar uma nova relação. Porque Haz Shalom, se tu inicia uma nova relação sem tirar esse estresse, ele vai estar presente na nova relação, Haz Shalom. E a probabilidade dessa relação terminar até mais rápido do que a última é gigantesca. A gente vê muita gente que faz isso, né? Termina um relacionamento, não sei, se divorcia, aí vai lá, nem 3 meses depois, 4, tá com outra pessoa, daí casa, aí dá 2 anos, termina. Mas o último relacionamento durou 15 anos, aí esse aí durou 2, depois dura 1, depois dura 5 meses, depois nem dura nada. Tão estressada que a pessoa tá, né? Então vamos lá. Separação entre cônjuges. Aqui, né, a pessoa fala, mas isso é a mesma coisa que divórcio. Não é, né? Tem cônjuge que só se separa, não estabelece diretamente um divórcio, mas se separa ali por questão de viagem, por questão também né, de mágoa. Tem cônjuge que vai para casa do pai, da mãe, quer ficar não sei quantos meses lá, sem ver a cara do outro. Isso causa muito estresse, isso aqui não é bom. É bom que o casal resolva entre eles. Outro ponto, esse aqui é mais para... Eu vou fazer uma piada, mas deixa quieto, né? Eu não quero tomar lado político aqui, mas tem gente que vai entender. Esse aqui é mais para quem, né, é do outro lado ali, é a prisão, né? Ser preso, né? Prisão causa 63 pontos. 63 pontos. Claro, tem pessoas que são presas injustamente, que infelizmente a gente vê isso ocorrendo aqui né, hoje em dia. A gente vê pessoas inocentes sendo presas. Então, isso aqui é muito triste. Mas claro que quem comete um crime de verdade, né, tem que ser preso, mas vai causar estresse. 63 pontos de estresse, né? Morte de um familiar próximo, também 63 pontos, tá? Não sei, a pessoa perdeu um tio que era muito próximo, Haz Shalom, perdeu o vô, a avó, o bisavô, a bisavó, um primo, não sei. 63 pontos. Enfermidades sérias, graves, né? A pessoa descobrir, não sei, que tem câncer, a pessoa descobrir que tem Haz Shalom, diabetes, problemas nos ossos, não sei. 53 pontos, tá bom? 53 pontos. Isso aqui também está incluso doenças psicológicas, dependendo do nível da doença psicológica. Então, aqui é a seriedade da pessoa, né, que ela trabalha na área da saúde, do médico, do especialista ali, do psiquiatra, do psicólogo. Se ele for diagnosticar uma doença, ele tenha muito cuidado com as palavras para que o impacto aqui ele não seja tão grande. Aqui tá 53 pontos, só que isso aqui pode se tornar 30 pontos, pode se tornar 20 pontos, dependendo da maneira com que o profissional ele vai, né, passar aquela mensagem para a pessoa ali, para o paciente. Então, tem médicos aí, tem psicólogos que eles são totalmente insensíveis, estão nem aí para ti. Eles já vão lá e enfiam um decreto de morte na cara da pessoa, né? E isso aí na minha opinião, isso é um absurdo, né? Tem que ter cuidado, trabalho com gente, pessoas têm emoções, têm sentimentos, tem que cuidar.
Então, bodas, né? Bodas de casamento também pode causar estresse, 50 pontos, tá? Ser despedido do trabalho, 47 pontos. Reconciliação entre cônjuge, até isso, gente. Até quando tem, né, os cônjuges têm que brigaram feio, tem que se reconciliar, 45 pontos. Então imagina, aqui é um grande problema, né? Por isso que muito casamento termina, porque não se resolvem. Não se resolve. Vai passar um estresse ali de reconciliação e tudo mais, mas se briga e não reconcilia é pior ainda, né? Aniversário pode causar também 45 pontos, gente. Dependendo da pessoa, pode causar 45 pontos de estresse. Tem gente que não gosta de aniversário por causa disso. Vamos ver? Agora, pontos menores, tá? Eu vou citar de forma rápida para não alongar muito aqui, eu já falei bastante. Quem quiser essa lista, tá, pessoal, para depois fazer medição, me chama no privado, tá? Eu vou preparar um PDF, Bezrat Hashem, tá? Ainda essa semana. Eu vou mandar essa lista, eu vou disponibilizar essa lista para vocês, tá? Eu vou ter que traduzir toda ela e tal, então eu vou ter que botar um valor em cima, mas vai ser um valor bem irrisório, 5, 10 reais, tá bom? Então quem quiser essa lista para medir o estresse, é só me chamar. Vamos lá. Mudanças na saúde de um familiar, 44 pontos de estresse. Gravidez, algo positivo, 40 pontos de estresse. Dificuldade em função sexual, 39 pontos. Tem muita gente que sofre muito com isso, né? A união de um novo membro da família, né? Eu não sei, alguém em casa, daí tem um novo membro da família. Então, 39 pontos. Adaptação profissional, 39 pontos. Mudança de situação econômica, pode ser tanto negativa como positiva, 38 pontos. Sabia que até ficar rico, né, até ganhar mais dinheiro é estressante? Pois é. Morte de um amigo próximo, 37 pontos. Mudança no campo de trabalho, ou seja, tu trabalha no setor, tu vai para outro setor, ou tu trabalha com administração, tu tem que ir para o campo da contabilidade, vai também causar estresse, 36 pontos. Problema com cônjuge, 35 pontos. Hipoteca ou empréstimo grande, 31 pontos. Hipoteca ou empréstimo menor, 30 pontos. Mudança de responsabilidades, né, no dia, 29 pontos. Filho ou filha, né, que vai embora de casa, 29 pontos. Problema com sogros, né? Esse aqui, eu sei que no Brasil tem muito, infelizmente, né? Mas tem muito, problema com o sogro, problema com a sogra, né? Aqui a gente vai ter 29 pontos também. Realização pessoal inesperada, a pessoa do nada fez um negócio e deu certo. Isso também causa estresse, 28 pontos, tá? Início ou finalização do trabalho de um cônjuge, 26 pontos. Início ou finalização dos estudos numa faculdade, né, num curso, 26 pontos. Que nem eu falei, até coisas positivas causam estresse, gente. E esse estresse ele tem que ser, né, ele tem que ser colocado para fora. Tu tem que tirar o estresse para tu não ir acumulando ao ponto de ter uma doença, né? Essa escala então ela permite, eu não falei tudo, tá, pessoal, é muita coisa. Essa escala permite, então, medir com precisão a quantidade de estresse que experimenta um indivíduo, o que facilita, né, a gente predizer, ter uma predição, né, de suas possibilidades de enfermidade. Essa predição permite uma melhor supervisão e controle sobre o paciente, sobre a pessoa em questão. O estresse, isso aqui é muito interessante, presta atenção agora. Esse ponto aqui é muito interessante, tá? Esse ponto é muito interessante. O estresse é a principal causa de enfermidade, como já falado, e quando uma pessoa está estressada, ela se ativa, né, o sistema nervoso simpático, iniciando um mecanismo de luta, né, e fuga, tá? Esse mecanismo, né, que vem do sistema nervoso simpático é essencial para a sobrevivência. Ele deve operar quando o cérebro ele detecta um perigo mortal, né?
E nesse momento é adequado para combater, né, bactérias, vírus, e pode, né, deixa eu ver, esconder-se. E ele pode como é que eu posso falar, prolongar depois de 5 minutos que tu viu um risco ali, que tu sofreu um risco de vida, entendeu? Depois que o risco já passou, 5 minutos depois ele pode se estender. Ou mais, tá? Aqui é o ponto. O problema, perdão, vamos ver. O grande problema, né, pessoal, que a gente tem hoje, certo? É que todos nós estamos constantemente nesse estado de luta e fuga, né? O ritmo de vida de hoje é muito acelerado e uma pessoa hoje realiza, né, o que 8 faziam há 50 anos atrás. Uma pessoa hoje no trabalho, ela realiza a função de 8 pessoas, né, que seria necessário no passado, né? Eu conheço pessoas assim que trabalhavam com vendas, tá? Com vendas, era contabilidade, era administração, gente, fazia faxina na empresa, era tudo na empresa. Só faltava ser dono. Fazia tudo. Então é muito estresse, é muita coisa. E hoje a gente está procurando fazer o que muitas vezes? Fugir das contas, fugir da inflação, fugir da pobreza, né? Fugir da fome. A gente está constantemente, muitas pessoas hoje estão constantemente num estado de sobrevivência. Ou seja, a maior parte das pessoas estão com altos níveis de estresse, trazendo problemas hormonais, problemas psicológicos como uma ansiedade gigantesca, crises de pânico repentinas, né? E muito mais, desânimo, né? Tem o famoso burnout, que é o quê? É quando estourou o limite de estresse, né? A pessoa pifa, basicamente, com o burnout. Então, o que é exatamente o estresse, né? É receber uma mensagem irritante do banco, né? De quem tu está devendo, né? São as contas que estão para estourar, né? Problemas com o parceiro, com os filhos. O que é que causa estresse? É um monte de coisa hoje, né? O estresse fisiológico ocorre quando o nosso sistema nervoso está desequilibrado. É como... deixa eu ver. É como um veículo, né? Que quando ele está programado ali, ele tem freios, ele tem acelerador. Eu estou traduzindo aqui, tá, pessoal? Eu estou traduzindo aqui o texto que eu estou lendo, tá? E se tu não cuida desse veículo, né? Se você acelera demais, se você pisa demais no acelerador, você pode passar o limite ali como é que eu posso falar? Do motor, e pode estourar o motor. Quem dirige sabe. Por exemplo, você não pode sempre andar na primeira marcha. Se você pegar e ficar andando a cidade inteira cravando o pé no acelerador, vai dar problema no motor do carro. E a gente é a mesma coisa. Tem momentos que a gente tem que trocar a marcha, que a marcha ela é o que? Geralmente mais leve, né? Se tu tá mais veloz, você tem que botar para a marcha mais leve. A mesma coisa ocorre o quê? Se tu tá numa marcha baixa, numa marcha leve, tu tem que botar para uma marcha mais, por exemplo, na primeira marcha, para o carro pegar mais força. E tem gente que está lá na quinta tentando avançar num barranco. Aí não vai conseguir. O carro não vai ter força, né? A engrenagem ali da quinta não é a mesma coisa que a engrenagem da primeira. Então não vai dar certo, certo? E tem muitos momentos da vida que a gente está assim. A gente está lá, por exemplo, fazendo um esforço imenso, sendo que seria só diminuir a nossa frequência, né? A nossa frequência de marcha, vamos colocar assim, para conseguir subir aquele problema, para conseguir transpor aquele barranco que está ali na tua frente e não apagar o carro. E parar no meio do caminho e passar vergonha. Né? Que é uma vergonha, né? Pifar o carro no meio do barranco. Ras e shalom, não desejo isso para ninguém, né? Aqui onde eu moro é cheio de barranco, tem barranco em tudo, assim, né?
Aqui, quem aprende a dirigir, se não sabe subir barranco, já era, já era. Não adianta nem tirar a carteira, né? Depois. Enfim. Então, a maior parte do sistema nervoso se denomina autônomo, tá? E nele se gestiona, né? Se tem a gestação total das funções que não requerem nosso pensamento consciente, né? Nosso sistema nervoso. Então, 99% do que ocorre no corpo está controlada pelo sistema nervoso autônomo, né? E no que damos conta, né? E que damos conta da imensa quantidade de informação que recebe o cérebro em cada momento. Deixa eu ver. Só somos conscientes em pequenos miles, né, de segundos. Bytes de segundos. Ou seja, a gente tem o sistema nervoso, ele vai tratar o quê? O movimento do coração, os pulmões, o movimento a produção de saliva, a produção de hormônios, o movimento do intestino. Tu não controla isso, isso é tudo autônomo. Tu não tem que pensar, agora vou mover meu intestino, agora vai entrar aqui, né, o bolo que está no meu estômago vai entrar no meu intestino para melhor digestão. Não pensa isso. Isso é automático, tá? Então, isso é muito benéfico, pois, ao contrário, não poderíamos nos adaptar ao mundo que nos rodeia. Imagina, tu tem que pensar, tu comeu, agora vai ter que pensar em digerir, agora vai ter que pensar, né, como é que tu vai fazer para expelir. Não, isso é tudo natural. Então, seria muita mão, muito problema você ficar pensando nisso. Então, por exemplo, a gente não dá conta de como o intestino delgado decompõe os alimentos, né, que a gente come. A gente não necessita pensar, deixa eu ver, na produção de enzimas como amilasa e lipasa. A gente não precisa, né, pensar nessas coisas. E o sistema nervoso parasimpático, ele tem a função, né, que o corpo cresça e se mantenha saudável, supervisionando a maioria de nossas funções automáticas. Em contraste, o sistema nervoso simpático está desenhado para se utilizar com pouca frequência e só quando é absolutamente necessário. Quando o nosso corpo se enfrenta em uma situação de luta e fuga, que nem eu citei antes, ocorrem muitas mudanças, né? Ou seja, diminui o fluxo sanguíneo para o estômago, né? E na área frontal do cérebro, responsável dos pensamentos criativos e outros órgãos, nos órgãos em geral. E todo esse fluido de sangue, ele vai para os músculos, porque o cérebro, né, considera que é necessário lutar ou fugir rapidamente. Então, é o momento de digerir, não é momento de digerir alimento ou eliminar toxinas. Então, o sistema nervoso simpático, ele é essencial para a sobrevivência, né, e seu uso prolongado pode ser prejudicial. E esse uso, né, prolongado, ele é causado pelo excesso de estresse. Ou seja, vem menos sangue para os órgãos recebem menos vitalidade, começa a dar problema, né, nos órgãos, problemas de saúde e também problemas psicológicos, porque a pessoa não consegue ser criativa, ela está no automático, ela está que nem um animal irracional, ela fica que nem um animal irracional, que nem eu falei. Que nem eu li aqui no caso, né? A área frontal do cérebro responsável pelos pensamentos criativos é meio que desativada quando a gente está nesse estado. Por isso que a pessoa não consegue elevar a consciência, por isso que a pessoa não consegue sair do estado que ela está. Seja financeiro, seja emocional. Por quê? Porque não tem sangue ali. Por quê? Porque ela está com excesso de estresse. Ela está com excesso de estresse. Preste atenção, que isso que eu estou falando aqui é muito sério. Então, nesse mundo que a gente vive, caótico, selvagem, né? Por exemplo, as pessoas elas acabam desenvolvendo úlceras estomacais, né? Por conta de se sentir perseguida por leões. Mas, na verdade, ela está sendo perseguida por boletos, por críticas, por pressão social, né? Então, no ser humano, o estresse contínuo pode danificar os órgãos devido à falta de sangue, afetando especialmente o sistema imunológico. Olha só.
Que interessante, né, pessoal? Veja só, como o estresse ele é prejudicial, ele é um dos principais vilões que nós temos, tá? Inclusive o nível celular, das nossas células, não do celular, o iPhone, das células. Durante períodos de estresse se detém o crescimento e mantimento regular, ou seja, as células elas não se reproduzem, né? Elas não têm aquela recuperação. Por exemplo, quem faz academia, né, para ficar grandão, para quem não sabe, as células musculares elas se rompem, elas são rompidas. Aí o que faz o músculo crescer? É quando ela vai se reconstruir, ela não vai só reconstruir aquela que rompeu, ela vai reconstruir 2, 3, 4, 5, né? Para não acontecer aquele rompimento e só ter uma ali como depósito, vamos colocar assim. Nosso corpo é muito inteligente, né? Então, até isso é danificado com a questão do estresse. Claro, tem toda uma questão hormonal, cortisol. O cortisol, ele cataboliza, ele traz a catabolização dos músculos no corpo. Consequentemente, até os músculos da pessoa ficam mais frágil, fica mais fraco. Tem uma série de explicações aí, na qual não vou entrar agora. E talvez, né, Bezerra tá cheio, no futuro eu entre. Então, quando o corpo deveria, né, regressar à sua atividade normal depois de uma crise, o que sucede, né? Se esse estresse ele fica persistente, né? Deixa eu ver. Essa é uma das razões pela qual se desenvolvem enfermidades crônicas, só aqui, ó, que podem ser transmitidas a futuras gerações. Aqui que entra nessas enfermidades crônicas que podem ser transmitidas pelo acúmulo de estresse. Então tu tá falando, Matheus, que se eu não tratar meu estresse, eu engravidei, né, a mulher no caso, e o homem também, tá? E, sei lá, o homem, a gente for ter um filho, né, o casal, a gente for ter um filho, vamos botar o casal falando como primeira, né, uma pessoa só. Então quer dizer que Matheus, né, se a gente não tiver um controle do estresse, a gente pode passar esse estresse para o nosso filho e ele vai já começar com, sei lá, 200 marcos de estresse, 300 marcos de estresse, Razo Shalom. Aí está falando exatamente isso. Tu pode fazer teu filho herdar, Razo Shalom, o teu estresse. E até ele não achar a fonte daquilo ali que ele sofre, ele não vai conseguir, né, ir para frente na vida dele. Porque lembrando que o estresse ele bloqueia a tua vida. O excesso bloqueia a tua vida. Então, vamos dizer, a pessoa, ela perdeu um parente, ela perdeu o emprego, ela se divorciou, aí depois ela tem outro relacionamento com uma pessoa tóxica e ela tem um filho com essa pessoa. Como é que tu acha que vai vir o filho dessa pessoa se ela não tratar todos esses problemas que ela teve na vida? A criança já vai nascer como se ela tivesse se divorciado, como se ela tivesse passado por todos os problemas que os pais passaram. É assim que se herdam os problemas dos pais. E é assim que vem a famosa maldição hereditária que as pessoas falam, né? A pessoa vai herdar, ela vai ter a mesma carga. E ela precisa fazer o quê? Um processo de cura, onde ela reconhece que aquele estresse excessivo que ela tem, aquela dor, ou aquele sentimento de abandono que ela tem, na verdade foi do relacionamento que a mãe dela teve, que daí ela se divorciou e ela não tratou aquilo, e ela se sentiu abandonada, e aquilo foi herdado por ela. Aí por isso que ela tem dificuldade de se relacionar com uma pessoa, por isso que ela tem dificuldade de achar um par, ter um cônjuge. Porque tem gente que tem muita dificuldade. E essa dificuldade vem por conta desse acúmulo. Certo? Então, olha a importância de tirar esse acúmulo. Né? Vou tomar mais uma água aqui, daí eu continuo, depois eu finalizo. Lembrando, pessoal, que todo esse processo de cura que eu estou falando aqui para vocês é algo que eu estou oferecendo. Tá? Essa live, o intuito é o quê? É falar, trazer o conhecimento, para vocês terem um conhecimento, mas também disponibilizar atendimento para quem quer resolver essas situações nas suas vidas. Tu percebe que tu herdou coisas dos teus pais, se tu está herdando padrões familiares negativos, né, e tu quer tratar isso, me chama, que a gente conversa, a gente acerta, né, com a quantidade, né, de sessões que precisam ser feitas e tudo mais,
e a gente traz essa cura, a gente traz essa liberação aí, tá bom? Não é saudável tu ficar mantendo isso aí, tu pode se, né, prejudicar muito, como a gente tem lido aqui até agora, tem visto até agora. E deem like aí, pessoal, deem like, que esse conhecimento deveria chegar em muita gente, né? Muita gente. Quanto mais like, quanto mais esses presentinhos vocês mandar aí, mais o TikTok vai mandar para as pessoas essa live, esse conhecimento, tá? Tem tanta gente aí fazendo batalha de TikTok, as coisas aí que não vão acrescentar na vida de ninguém, né? Vamos fazer esse conhecimento ir para frente, Baruch Hashem. O princípio do pensamento positivo e ecológico. Em primeiro lugar, é fundamental estabelecer certos princípios para avançar na vida, sabendo de todos esses problemas, né? A raiz do problema, né, se encontra na mente da pessoa. Como a gente tem visto, o cérebro ativa pensamentos defeituosos que provocam sentimentos extremos e também hormônios negativos que enfrentam o próprio indivíduo. A própria imunidade do indivíduo, ela é sabotada. E para superar isso, o que é necessário então? Se o pensamento é o que está prejudicando, é necessário mudar a forma de pensar. E isso é feito na nossa terapia. Ao contrário, se enfrentam sérios problemas. No entanto, né, o primeiro princípio é você se permitir gerar só pensamentos efetivos e ecológicos, pensamentos positivos. Por exemplo, a pessoa foi abandonada por alguém. Em vez de ficar, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, né? Tem gente que fala, porque não presto, porque não sei o quê, né? Não. Me abandonou porque talvez não deu certo, os princípios dele não eram tão elevados como o meu, ou meus princípios não eram que nem o dele, e tudo bem, tem um ensinamento aí por trás, né? Não quer dizer que eu não presto e que eu não posso ficar com ninguém. Não é assim, né? Seja compassivo. Uma grande parte das pessoas que elas entram no tratamento, né, fazem devido à depressão e à ansiedade. A característica principal de todos eles são os pensamentos perturbadores, né, que convertem, no caso, uma mosca em um elefante, né? Como a gente tem isso hoje na sociedade, que eu falei no início da live. Quanto a gente pega um probleminha pequenininho e transforma na Terceira Guerra Mundial. Isso causa o quê? Mais problemas. Então, aqui é importante sim focar na efetividade e nos perguntarmos: esse pensamento, ele é efetivo ou não? Quando vem um pensamento ruim para você, tem que pensar e se questionar: isso é efetivo ou não? Isso é bom ou não? Não é? Então descarta. Para que tu vai manter essa porcaria na tua cabeça? Essa é a primeira etapa, né? E não nos interessa se o pensamento ele pode ser verdadeiro ou falso, né? Mandamento ou transgressão. Se ele está te prejudicando, tem que se questionar. Cada tema é matéria de debate e cada pessoa tem seu próprio mapa, né, da alma, que é através do qual interpreta o que sucede na sua vida. Por outro lado, a efetividade é algo que o paciente deve, né, avaliar. Se o pensamento o ajuda a avançar na vida ou se é só algo que fica te travando. É uma questão assim de lógica, né? Por que tu vai manter algo que te trava? Por que tu não faz um tratamento, tu não tira isso aí de ti? Por que tu vai ficar vivendo mais 5, 10 anos sentindo menos que os outros, tendo uma autoestima baixa? Por que tu vai ficar se permitindo isso? Tu não acha que é bom corrigir isso? Claro que é, né? Extremamente positivo. E, inclusive, isso é uma das coisas que é a tua responsabilidade. Você se curar, esse é um princípio de cura. Você se curar não é responsabilidade de quem te agrediu, é tua responsabilidade. Mas é injusto, porque foi ele que me agrediu. Mas agora vamos botar o controle, ou o poder, né, de Hashem, que nem eu citei na última live. Todos nós, antes de virmos para esse mundo, a gente fez um contrato com Hashem, a gente concordou
né, que a gente viria para cá e se colocaria o risco de sofrer tal problema, que são os problemas que você já passou na sua vida. E que você ia dar conta assim, de resolver esses problemas para a evolução da tua alma. Então a tua alma já sabia que você ia ser demitido, que você ia ser enganado, que você ia ser passado para trás, que você ia ter bipolaridade, que você, Hazi Shalom, né, ia ter um câncer aqui e ali. A tua alma já sabia que essa era a probabilidade. E outra coisa, você querer que o outro faça é muito mais difícil, né? O outro ir lá e se compadecer de ti. É mais fácil você se compadecer de ti. Esperar os outros não dá certo. Certo? Então, geralmente as pessoas com depressão e ansiedade se sentem travadas em um túnel sem saída, onde toda a sua vida gira em torno da obsessão que ela está passando no momento, né? Seja perder o emprego, seja perder um parente, tem um enfoque ali. Lembra que a mosca que vira o elefante tem um enfoque. E esse enfoque, esse excesso de atenção no problema é o que faz ele ficar grande e poderoso. Tem até um filme, né, de terror que é assim, que acho que quanto mais a pessoa sente medo do bicho, lá acho que é It, né? Acho que It é a coisa, não sei como é que é. Quanto mais a pessoa sente medo do bicho, mais ele cresce, mais grande ele fica, mais forte ele fica. Isso é para a vida também. Quanto mais tu foca no teu problema, no sentido não de querer resolver, mas no sentido de querer se lamentar, mais ele cresce. Que nem o It lá, a coisa. Deixa eu ver. Então essa concentração, né, ela tira, quando tu bota tua energia no problema e não na resolução, tu tá tirando toda aquela energia que tu poderia estar usando para se curar, para fortalecer o problema. Então tu precisa tirar esse foco e colocar o foco em outra coisa, uma coisa que vai ser benéfica para ti, tá? Isso, a gente não está falando de coisas exteriores, a gente está falando de coisas interiores. Em vez de focar, por exemplo, numa deficiência que você tem emocional, foca numa coisa positiva, na força que tem dentro de ti para, não sei, para ser uma pessoa que tem facilidade em ajudar os outros. Foca em algo que vai te trazer bem-estar, né? Deixa eu ver. Por essa razão, os pacientes com enfermidades graves, né, têm chances de ser sedados. Quando a consciência se concentra demais na dor, se produz um estancamento que leva ao juízo e à condenação, ao juízo e à autocondenação. E aqui é onde muita gente se suicida, infelizmente, né? Esse juízo se manifesta em forma em que os pensamentos negativos geram mais juízos contra a própria pessoa. Por exemplo, se uma pessoa está ansiosa por certa dor, pode interpretar isso como um sinal de que uma enfermidade está a ponto de se instalar em seu interior, né? No que, em sua vez, incrementa tanto a dor como o problema. Aqui são as dores, né? Tem enfermidades que, tipo, se a pessoa fica pensando demais, ela pode desenvolver, né? Por exemplo, a pessoa sempre fica pensando que ela tem problema no intestino. Aí ela não tem nada no momento. Só que ela começa a focar tanto naquilo que ela desenvolve o dito cujo do problema. Então essa espiral de pensamentos negativos pode provocar sentimentos extremos que desembocam em novas enfermidades. E o desespero pode danificar a saúde, assim como o medo existencial pode afetar também os rins e os órgãos, certo? E essa condenação, né, pessoal, ela provém do quê? Da falta do pensamento positivo, de você filtrar aquilo que vem na sua cabeça, né? Uma coisa que é muito bom para a gente conseguir se blindar, né, de pensamentos negativos, de atitudes negativas, né, é utilizar um caderno, né, que em hebraico chama de maré
Dehushbana, tá? O que seria Dehushbana? Seria a pessoa fazer uma análise todo dia antes de dormir de como é que foi o dia dela, os pensamentos positivos, negativos, para que ela, né, não leve aquilo para o dia seguinte. Também que ela anote os problemas que ela teve, né, de estresse, e para que ela já resolva aquilo ali antes de dormir. Quem não pode fazer todo dia, pode fazer a cada 3 dias, pode fazer a cada uma semana, né? Pode começar falando sobre o mês, e depois ir pela semana, depois a cada 3 dias, ao ponto de ter o costume de fazer todo dia isso, né? Então, causas das enfermidades. Vamos fazer novamente aqui um review. Raiz do problema na mente. A raiz de muitos problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade, se encontra na forma em que as pessoas pensam. Segundo, pensamento defeituoso. Esses pensamentos podem levar a sentimentos extremos que enfermam a pessoa, e é crucial aprender a gerar, né, só pensamentos efetivos que vão te fazer bem. Terceiro, ciclo de pensamento negativo, um abismo que chama o outro, né? As pessoas com depressão ou ansiedade, elas estão trancadas em um ciclo de pensamento negativo, que vai alimentando o outro ciclo, que vai alimentando o outro, vai puxando o outro, e quando vê, né, tá num abismo ali, num buraco negro, não sabe mais como sair. Juízo e condenação. Os pensamentos negativos geram juízos e condenação, o que pode agravar a situação e levar a novas enfermidades, ou Hazel Shalom, atitudes drásticas, né, infelizmente, da pessoa querer fugir dessa vida de vez, né? Importância de perguntas construtivas. Perguntas como: por que me passou isso? Por que isso ocorreu? Né? O que isso muda na minha vida? O que devo fazer agora para melhorar a situação? Essas perguntas podem facilitar a mudança e a efetividade de resolução dos problemas. Pensamentos ecológicos. Os pensamentos devem se adaptar à situação a qual o indivíduo está. Se enfocar, né, ou ter foco em metas irreais pode ser contraprodutivo, né? Por exemplo, o que é uma meta irreal? Vou ficar milionário ano que vem. Né? Tem gente que... esse aqui é um problema que eu não citei, né? Que uma das grandes fontes da tristeza, da depressão e da ansiedade é a pessoa ela achar que ela só vai ser feliz quando ela tiver aquele carro, quando ela tiver aquele celular, quando ela tiver aquela casa, quando ela tiver não sei quantos milhões na conta, quando ela estiver morando só em tal país. Sendo que, na verdade, ela tem que aproveitar o processo de agora. E essa técnica do caderno diário, Maré Dehushbana, né, que a gente chama, ela ajuda o quê? A você reconhecer também os pontos positivos do dia, não só os negativos. Isso eu esqueci de citar, você tem que botar também o que você fez de positivo. Hoje eu ajudei uma pessoa. Hoje eu consegui orar, estudar a Torá. Hoje eu consegui estudar bastante da faculdade. Me sinto muito bem porque eu avancei nisso, porque eu não estava conseguindo avançar. Eu estou melhor, eu sou uma pessoa melhor hoje, né? Então você fazer anotações positivas, isso aí vai te ajudar a avançar. Compromisso com o tratamento. Nesse caderno, né, se estabelece um compromisso para pensar em termos de como e o que devo fazer, né, marcando o início do tratamento dos conflitos que você está passando até então, tá? Então, esse caderno seria uma primeira etapa para tu conseguir avançar para as outras etapas, né, do tratamento 100% eficaz dentro do estresse, certo? Enfim, pessoal, teria muito mais coisa para falar, mas eu vou repartir em várias lives, senão vai ficar muito denso o conteúdo e vai ficar demais para o pessoal absorver tudo, tá? Mas enfim, quem aí tiver interesse, né, quem gostou do conteúdo, primeiramente dá like, segue, compartilha o perfil aqui do TikTok, né? Futuramente eu vou postar esse vídeo também no YouTube, né, mas eu tenho que mudar algumas coisas no meu canal lá do YouTube. Mas enfim, quem gostou então faz isso, e quem tiver interesse de fazer um tratamento, tirar os excessos de estresse, também me chama para a gente conversar, né? Ver realmente se você quer fazer todo o tratamento ou só uma consulta. E também quem quiser a listinha, aquela lista que eu falei dos níveis de estresse, também me chama
né, que eu vou estar disponibilizando, apesar de estar chegando ainda essa semana, para quem tiver interesse, ok? Claro, como eu falei, eu vou ter que traduzir a lista e por conta disso eu vou botar um valor bem irrisório em cima por conta de eu ter que traduzir ela, tá bom? Mas é isso, pessoal. Antes de encerrar, então, você tem alguma pergunta? Eu vou dar no máximo 10 minutos aqui, no máximo, assim, estourando 10 minutos, tá? Para perguntar. Já vai, só um momento. Só um momento. Não, a pergunta pessoal, tudo certo? Pessoal, vou ter que encerrar aqui, tá? A gente vai se falando, vocês me chamam no TikTok ou me chamam ali no WhatsApp, tá bom? Me surgiu aqui um imprevisto, ok? Shalom e até mais.